Adivinhe o que realmente ajuda em ótimas conversas? A escuta ativa é o ingrediente secreto. Essa técnica vai além de apenas ouvir palavras. Envolve um envolvimento total na conversa com a outra pessoa. Quando você pratica a escuta ativa, demonstra um interesse genuíno no que os outros dizem. Isso inclui não só atenção, mas também feedback, como acenos de cabeça ou perguntas para esclarecer. Com isso, você promove compreensão e empatia, essenciais para construir relacionamentos fortes. As pessoas se sentem valorizadas e ouvidas, criando um ambiente positivo para um diálogo aberto. Seja na amizade, na família ou no trabalho, dominar a escuta ativa pode transformar suas interações. Então, da próxima vez que alguém compartilhar seus pensamentos, tente deixar o celular de lado e realmente se concentrar. Quem sabe que conexões incríveis você pode fazer? Todo ano, os formandos das escolas norueguesas celebram uma semana emocionante chamada Russetid. Este evento vibrante simboliza o fim dos estudos e é repleto de alegria, reencontros com amigos e momentos inesquecíveis. Normalmente, as comemorações começam no final de abril, e os estudantes vestem os característicos macacões vermelhos ou azuis, conhecidos como Russeklæder, que os une como um grupo. A programação inclui festas, desfiles e várias atividades divertidas, de músicas a brincadeiras. Os alunos costumam alugar ônibus e criam temas originais para seus grupos, transformando suas viagens pela cidade em um espetáculo colorido com música alta e muita diversão. Durante esse período, os formandos sentem a alegria de concluir a escola e a tristeza de se despedir dos anos de estudo. É uma tradição única que fortalece amizades e laços, tornando-se uma parte importante da cultura norueguesa. Pronto para se juntar à festa e descobrir mais sobre essa celebração incrível? É verdade que varrer traz má sorte? Em algumas áreas rurais do Paquistão, existe uma crença interessante. Varrer a casa após o pôr do sol pode levar embora a sorte e a riqueza. Essa crença resultou em uma prática peculiar, onde as famílias deixam intencionalmente migalhas no chão durante a noite. Elas esperam pela manhã para limpar, o que mostra o quão profundamente as tradições culturais estão enraizadas na vida cotidiana. A ideia é que, ao deixar as migalhas, elas mantêm a sorte por perto, pelo menos até o amanhecer. Essa estranha tradição destaca como as crenças sobre sorte e prosperidade podem influenciar as tarefas domésticas e refletir valores culturais mais amplos. É interessante como algo tão simples como varrer pode ter um significado profundo em diferentes culturas. Você já encontrou alguma superstição que pratica crenças semelhantes? Curioso sobre as casas sagradas. Uma Lulik de Timor-Leste. Este tesouro local, que significa casa sagrada na língua Tetun, se destaca não apenas pela sua beleza impressionante, mas também pelo seu profundo significado cultural. As estruturas. Uma Lulik são mais do que simples edifícios. Elas são símbolos vitais do patrimônio e das crenças tradicionais do povo timorense. Com seus telhados altos e pontudos feitos de madeira e folhas de palmeira, cada casa é construída inteiramente à mão, mostrando a incrível habilidade e dedicação dos artesãos. O processo de construção frequentemente envolve membros da família e da comunidade se unindo, reforçando laços e preservando práticas antigas. Dentro dessas casas, rituais e cerimônias acontecem, tornando-as centrais para a vida comunitária. A Uma Lulik é frequentemente adornada com entalhes intricados e outras decorações que refletem o folclore e a história local, oferecendo um vislumbre da rica tapeçaria da cultura timorense. Em um mundo que cada vez mais se inclina para a modernidade, a Uma Lulik nos lembra da importância da tradição e da comunidade, sem mencionar o deslumbrante artesanato que vai em cada uma. Acredite ou não, a Raytheon impactou nossas cozinhas e nossa defesa. Esta incrível empresa é conhecida por duas invenções-chave que mostram sua ampla influência: o primeiro micro-ondas e o míssil Patriot. Os micro-ondas revolucionaram o preparo de alimentos, tornando-o mais rápido e prático para milhões de famílias, enquanto o míssil Patriot teve um papel crucial na defesa nacional, oferecendo tecnologia avançada para interceptar ameaças. Essa combinação interessante de inovações domésticas e militares demonstra como a Raytheon impactou significativamente nossa vida cotidiana e a segurança do nosso país. Imagine preparar uma refeição em poucos minutos, sabendo que seu país está protegido por sistemas de defesa modernos. A capacidade da empresa de unir a vida doméstica e a tecnologia militar
Mostra como inovações podem atender a diferentes necessidades e desafios, desde a invenção de aparelhos para aquecer sobras, até a criação de sistemas que protegem nosso céu. A Raytheon ilustra as incríveis possibilidades da engenharia e da inovação em diversas áreas. Descubra o que está por trás do mistério dos subtens. Esse termo interessante se refere a um sistema de classificação que divide elementos em dois tipos diferentes de subtens. Embora o significado exato não seja totalmente claro, isso nos dá a oportunidade de explorar como essa classificação pode ser aplicada em diversas áreas, como ciência, engenharia ou até mesmo linguística. Por exemplo, na ciência, as categorias nos ajudam a entender diferentes comportamentos em fenômenos naturais, enquanto na engenharia, podem auxiliar no design de sistemas mais eficientes. Pense em como nossa compreensão de temas complexos pode se tornar mais clara com as classificações corretas. Não se trata apenas de organizar informações. É uma forma de entender o mundo ao nosso redor. Ao dividir as coisas em partes gerenciáveis, conseguimos lidar até com as ideias mais complicadas. Então, o que você acha que está por trás do termo subtem? Talvez isso abra novos horizontes em uma área que você gosta. Por que a Coreia do Sul tem a internet mais rápida? Este país tecnologicamente avançado estabelece um padrão alto, com uma velocidade média de download de cerca de 26,1 megabits por segundo. A internet rápida na Coreia do Sul não é apenas sorte, é o resultado de anos de investimentos em infraestrutura e tecnologia. O governo apoia ativamente redes de alta velocidade, e nas cidades conexões de fibra óptica são comuns, oferecendo velocidades impressionantes. Quase todos os lares e empresas têm acesso a esses serviços de internet ultra rápida, permitindo que as pessoas assistam a vídeos, joguem online e trabalhem de casa sem dificuldades. O forte foco em tecnologia e inovação criou uma cultura onde a conexão de alta velocidade é parte do cotidiano, não apenas uma comodidade. As pessoas na Coreia do Sul desfrutam de interações online sem interrupções, o que desempenha um papel crucial na economia digital do país. Enquanto outras nações buscam conexões mais rápidas, a Coreia do Sul é um exemplo brilhante do que pode ser alcançado em termos de velocidade de internet. Prepare-se para se surpreender com a história de Elizabeth Swann. Em 2018, Elizabeth Swann, uma snowboarder dos EAK Psycha, ganhou destaque nas notícias ao se qualificar para os Jogos Olímpicos de Inverno, apesar de sua pouca experiência. Muitos acham que competir em alto nível é uma tarefa difícil, mas Elizabeth adotou uma estratégia inteligente. Ela escolheu competições com menos de 30 participantes, aumentando suas chances de conquistar prêmios. Nessas competições, ela focou em descidas limpas, sem quedas, para atender aos requisitos de qualificação olímpica. Essa história é inspiradora, destaca sua determinação e capacidade de reação rápida, que a levaram ao cenário mundial. O caminho de Elizabeth mostra que, às vezes, uma abordagem inteligente pode ser tão importante quanto a experiência. Sua história inspira e lembra que, com a atitude e estratégias certas, até os sonhos mais ousados podem se tornar realidade. Por que o chocolate amargo é bom para a saúde? Essa deliciosa sobremesa, especialmente as com alto teor de cacau, é rica em substâncias benéficas chamadas flavonoides. Esses poderosos antioxidantes desempenham um papel importante na proteção das células contra danos causados por radicais livres. Estudos mostram que os flavonoides podem melhorar a saúde do coração, aumentando o fluxo sanguíneo e reduzindo a pressão arterial, o que é uma ótima notícia para os amantes de chocolate. Além disso, o chocolate amargo pode ajudar no crescimento de bactérias benéficas no intestino, melhorando a digestão e o bem-estar geral. E ainda mais impressionante, ele pode reduzir o risco de resistência à insulina, uma condição relacionada ao diabetes tipo 2. No entanto, há uma condição: é preciso consumir chocolate amargo com moderação. O excesso pode levar ao aumento da ingestão de calorias, anulando seus benefícios. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate amargo, lembre-se de que está não apenas agradando seu paladar, mas também dando ao seu corpo uma dose saudável. Não é incrível como algo tão saboroso pode ser bom para você? Os trajes espaciais, oficialmente chamados de dispositivos móveis extraveiculares, EMU, são realmente maravilhas da engenharia, que custam cerca de 12 milhões de dólares. Este incrível equipamento faz muito mais do que apenas parecer impressionante. Ele protege os astronautas quando saem da Estação Espacial Internacional, ISS, para realizar tarefas importantes. No espaço, a temperatura pode mudar drasticamente,
indo de um calor intenso a um frio extremo, e o MU protege os astronautas dessas condições extremas. Além disso, o traje os protege da radiação solar prejudicial, que pode ser uma séria ameaça à saúde. Com várias funções, incluindo sistemas de suporte à vida, que fornecem oxigênio e removem dióxido de carbono, o traje permite que os astronautas trabalhem no vácuo por várias horas sem risco de vida. O alto custo reflete anos de pesquisa, desenvolvimento e o uso de materiais modernos para garantir segurança e mobilidade. Então, da próxima vez que você ver astronautas flutuando no espaço, lembre-se de que seus incríveis trajes espaciais são uma combinação de alta tecnologia e altos custos. Você já pensou na magia da Elusa? Este lugar incrível em Madrid é um país das maravilhas interativo, dedicado a ilusões ópticas, onde os visitantes podem mergulhar em efeitos visuais fascinantes. A Elusa convida todos, desde turistas comuns até amantes da fotografia, a fazer fotos e vídeos criativos que distorcem elegantemente nossa percepção da realidade. Imagine passear por salas onde as leis da física parecem estar de férias, criando um playground envolvente para sua imaginação. Cada canto da Elusa revela novas oportunidades de autoexpressão, oferecendo exposições interessantes que desafiam sua percepção do mundo. É o lugar perfeito para famílias e amigos criarem memórias inesquecíveis e compartilharem momentos vibrantes nas redes sociais. Então, se você está em busca do clique perfeito para o Instagram, ou apenas quer se divertir, a Elusa garante que você sairá com uma nova perspectiva sobre o mundo ao seu redor. Descubra a magia do encontro de agosto na Île Marina. Todo ano, esta pequena ilha na costa da França se transforma de um lugar tranquilo e desabitado em uma celebração vibrante de herança. Descendentes dos antigos moradores da ilha voltam para reconectar-se com suas raízes, trazendo histórias, risadas e tradições queridas. Este encontro único convida todos a participar de festivais animados, onde músicas, danças e pratos locais deliciosos enchem o ar de alegria e nostalgia. Quando as famílias se reúnem, elas homenageiam a memória de seus antepassados, compartilhando relatos que preservam o espírito da ilha. Para muitos que retornam, cada encontro renova sua ligação com a Île Marina, transformando-a em um tecido vivo de história e comunidade. Essas reuniões não apenas celebram o passado, mas também fortalecem os laços entre gerações, tornando este evento verdadeiramente especial. O que torna esses encontros tão significativos para aqueles que voltam? Aqui está o que é incrível sobre Alberta e seus ratos. Alberta é uma província impressionante no Canadá, que tem um título único. É a maior área habitada do mundo completamente livre de ratos. Desde 1950, a província luta ativamente contra esses roedores incômodos, reconhecendo-os como pragas que precisam ser eliminadas. E isso exige não apenas esforços do governo, mas também a responsabilidade de cada morador. Famílias, comunidades e autoridades locais trabalham juntas para manter seu ambiente livre de ratos, relatando sua presença e eliminando fontes de alimento que atraem esses visitantes indesejados. Curiosamente, ter um rato em Alberta é ilegal e pode resultar em multas de até $5.000. Essa política rigorosa ajuda a manter o status da província como livre de ratos e protege os ecossistemas locais. Você consegue imaginar como é viver em um lugar onde não existem ratos? Isso é Alberta. Você ficará surpreso ao saber que Hamburgo, na Alemanha, tem mais de 2.500 pontes, muito mais do que os famosos canais de Veneza. Esse fato interessante se deve à extensa rede de canais e rios em Hamburgo. A cidade é cortada por vias navegáveis que, historicamente, ajudaram no seu desenvolvimento e economia. O rio Elba e seus afluentes passam pela metrópole, criando condições ideais para comércio e transporte. Muitas dessas pontes são não apenas funcionais, mas também bonitas, sendo obras arquitetônicas notáveis que mostram o estilo único da cidade. Desde elegantes arcos de pedra até construções modernas, cada ponte conta a história do rico legado marítimo de Hamburgo. Além disso, com canais que se estendem por mais de 400 quilômetros, a infraestrutura da cidade é fundamental para o dia a dia dos moradores e turistas. Então, da próxima vez que você pensar em cidades com muitas pontes, lembre-se de que Hamburgo supera Veneza de longe. Não é incrível como a geografia molda a história e a cultura? Você acha que sabe como lidar com picadas de água-viva? Surpresa! Uma cena clássica de Friends, onde Joey sugere que Mônica urine na picada, é não apenas constrangedora, mas também enganosa. Na verdade, usar urina pode apenas aumentar a dor.
Especialistas recomendam enxaguar a área afetada com água do mar ou solução salina, que é muito mais eficaz. Quando a água-viva pica, ela libera toxinas que causam dor e irritação. A urina geralmente dilui essas toxinas, mas pode acidentalmente liberar mais células venenosas, piorando a situação. Para tratar corretamente a picada, primeiro saia da água e remova cuidadosamente os tentáculos, de preferência com uma pinça. Em seguida, enxaguar com água salgada ajuda a remover o ferrão e aliviar a dor. Então, da próxima vez que você encontrar uma água-viva, lembre-se de que ligar para Joey em busca de conselhos pode não ser a melhor ideia. Adivinhe o que realmente inspira nossas ideias de conteúdo? Suas preferências são importantes. Queremos ouvir de você sobre temas interessantes que gostaria que explorássemos. Imagine-nos mergulhando nos mistérios do oceano ou revelando os segredos de civilizações antigas. Ao compartilhar suas ideias únicas nos comentários, você ajuda a moldar nosso conteúdo futuro. Suas sugestões nos inspiram a investigar temas fascinantes que talvez não tivéssemos considerado. A beleza dessa abordagem é que ela cria um diálogo entre nós e vocês, espectadores. Cada comentário pode acender novas discussões e trazer ideias frescas. Então, se você tem interesse em animais estranhos, fenômenos espaciais ou descobertas científicas revolucionárias, não hesite. Juntos podemos criar um conteúdo informativo e divertido que despertará sua imaginação e satisfará sua curiosidade. Quais temas inusitados você sugeriria na próxima vez? Já pensou por que as abelhas são as criadoras doces da natureza? É um processo fascinante que envolve trabalho em equipe e habilidades incríveis. Para produzir 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar quase 1 milhão de flores. Cada abelha inicia sua jornada para coletar néctar, o líquido açucarado produzido pelas flores, essencial para fazer mel. Usando suas línguas longas, as abelhas aspiram esse néctar e o armazenam em uma bolsa especial chamada estômago do mel, que é diferente do estômago normal usado para a digestão. Ao retornar à colmeia, a abelha regurgita o néctar e o passa para outras abelhas operárias. Essas abelhas desempenham um papel vital na transformação do néctar em mel. Elas espalham o néctar pela colmeia e o ventilam com suas asas, acelerando a evaporação do excesso de água. Esse processo engrossa o néctar na substância doce que amamos. O mel não é apenas uma delícia, é crucial para as abelhas, especialmente durante os meses frios, quando a comida é escassa. Da próxima vez que você saborear aquele mel delicioso no seu café da manhã, pense na jornada incrível. Uma colônia inteira de abelhas colaborando incansavelmente, tudo por aquele pote delicioso na sua mesa. Prepare-se para se surpreender com a jornada distante de Plutão. Você sabia que Plutão, que já foi considerado o 9º planeta do nosso sistema solar, está se afastando da Terra? Este incrível planeta anão é como uma criança silenciosa que se afasta do parquinho, criando uma sensação de distância e admiração. Plutão leva quase 248 anos para completar uma volta ao redor do Sol, e durante esse tempo ele estará ainda mais longe do nosso planeta azul. Atualmente, Plutão está a mais de 4 bilhões de quilômetros da Terra, tornando-se um alvo difícil para os astrônomos. Na verdade, Plutão não voltará a uma posição mais próxima de nós por mais de 2 séculos. Ao olhar para as estrelas, podemos imaginar a paisagem gelada e misteriosa de Plutão e refletir sobre como nossa compreensão do universo continua a evoluir com esses vizinhos tão distantes. Não é incrível como os corpos celestes podem nos levar a uma jornada através do tempo e do espaço? Você pode se surpreender. A abelha gigante de Wallace voltou. Após quase 4 décadas considerada extinta, essa enorme abelha foi redescoberta na Indonésia, causando entusiasmo entre os amantes da natureza em todo o mundo. Com uma envergadura de até 6,5 centímetros, a abelha gigante de Wallace impressiona não só pelo tamanho, mas também por seu estilo de vida curioso. Diferente de muitas outras abelhas, ela constrói seus ninhos dentro de cupinzeiros, tornando seu lar um tesouro escondido na natureza. Habitante das florestas densas das ilhas indonésias, essa abelha é incrivelmente difícil de encontrar e muitas vezes permanece fora de vista. Sua redescoberta nos lembra do frágil equilíbrio dos ecossistemas e de quantas espécies ainda passam despercebidas. Os esforços de conservação agora são mais importantes do que nunca para proteger esse gigante pacífico e seu habitat. Quais outras maravilhas escondidas você acha que estão esperando para serem descobertas em nosso mundo?
Fato surpreendente sobre a construção do Pentágono. O Pentágono, um dos edifícios mais reconhecíveis do mundo, começou a ser construído em 1941 e foi concluído em apenas 16 meses. Imagine como é construir uma estrutura tão grande, que é o coração do Departamento de Defesa dos IMAI, custando quase 50 milhões de dólares. Sua forma pentagonal única ocupa cerca de 6,5 milhões de pés quadrados, tornando-se o maior edifício de escritórios do planeta. O edifício foi projetado pelo arquiteto George Bergstrom e foi planejado para abrigar milhares de militares, utilizando amplamente aço e concreto. A construção rápida foi parcialmente motivada pela necessidade urgente de um comando central durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o Pentágono é não apenas a sede militar, mas também um símbolo da resistência e força estratégica americana. Você consegue acreditar como foi rápido sua construção? E se eu te contar sobre o design incomum do Tesla Cybertruck? Este carro revolucionário, apresentado em 2019, parece ter saído de um filme de ficção científica. Com sua forma angular e aço inoxidável brilhante, o Cybertruck se destaca entre os caminhões tradicionais do mercado. Algumas pessoas ficaram empolgadas com seu estilo ousado e diferente, enquanto outras tiveram sentimentos mistos sobre sua aparência. No entanto, apesar das opiniões divergentes, o Cybertruck conseguiu um número impressionante de pré-vendas, mostrando que há um grande interesse por designs automotivos ousados. Este veículo promete características impressionantes, como alta resistência e tecnologia avançada, atraindo aqueles que buscam inovação. A Tesla continua desafiando as tradições, e o Cybertruck é apenas um exemplo de seu espírito aventureiro. Você está pronto para aceitar essa nova era no design de automóveis? Você sabia que a tinta invisível tem uma história rica? Ao longo dos séculos, espiões usaram truques engenhosos para se comunicar sem serem descobertos. E um de seus métodos favoritos eram as tintas invisíveis. Normalmente, escritores usavam ingredientes como suco de limão ou leite para criar mensagens secretas. À primeira vista, essas notas invisíveis pareciam vazias, mas com um pouco de calor, como aproximá-las da chama de uma vela ou usar um ferro de passar, as mensagens ocultas apareciam magicamente. Essa técnica não era apenas para diversão. Ela desempenhou um papel importante em estratégias militares e operações secretas, permitindo que espiões compartilhassem informações valiosas sem chamar a atenção dos inimigos. Ela adicionava um elemento de emoção e intriga. Imagine a emoção de receber uma nota secreta que só podia ser lida em certas condições. Hoje, ainda vemos o legado da tinta invisível em sistemas de segurança modernos, lembrando-nos de como criatividade e ciência frequentemente andam de mãos dadas no mundo da espionagem. E se eu te contar sobre o garfo inteligente que vibra? Este gadget inovador faz parte de uma tendência crescente no consumo, que busca soluções para pequenos problemas do dia a dia. O garfo inteligente foi criado para ajudar as pessoas a comerem porções mais saudáveis. Ele vibra se você pegar os pedaços muito rápido. Embora isso possa parecer uma novidade divertida, destaca um problema mais sério: nossa obsessão por conveniência. A tecnologia facilitou nossa vida de muitas maneiras, mas muitas vezes esquecemos a beleza da simplicidade e da atenção plena em ações cotidianas, como comer. Em vez de aproveitar a comida e o momento, confiamos em gadgets para nos controlar. Essa mistura interessante de tecnologia e hábitos levanta questões importantes sobre nosso estilo de vida. Estamos nos tornando muito dependentes desses dispositivos, ou eles podem nos ajudar a melhorar nossas rotinas diárias? É verdade que você pode descobrir o fascinante mundo do sumô. Este esporte tradicional japonês, rico em cultura, encanta o público há mais de 1.500 anos. O sumô não é apenas a luta de dois atletas robustos em um ringue. É um espetáculo majestoso repleto de rituais, cerimônias e tradições profundas. Antes de cada luta, os lutadores realizam práticas cerimoniais, como purificar o ringue com sal e executar uma dança única conhecida como Shiko. Esses rituais estão profundamente ligados às crenças shintoístas, enfatizando a importância espiritual por trás do esporte. A origem do sumô remonta ao Japão antigo, onde originalmente servia para entreter os deuses e garantir colheitas abundantes. Com o passar dos séculos, o sumô evoluiu para o esporte que conhecemos hoje, com um sistema de classificação estruturado e trajes únicos como o mawashi, um cinto tradicional.
Os lutadores, chamados de Rikishi, dedicam suas vidas a treinos intensos e dietas disciplinadas. Essa mistura de competição feroz e profundo, respeito pela tradição, torna uma luta de sumô uma experiência extraordinária. Hoje, o sumô é um símbolo icônico da cultura japonesa, atraindo fãs e entusiastas de todo o mundo. Um fato interessante sobre testes de DNA. Em 2006, uma mulher do estado de Washington pediu ajuda social para apoiar seus filhos, o que levou a uma descoberta inesperada na área da genética. Ao fazer o teste de DNA para confirmar a paternidade de seus filhos, surgiram equívocos sobre a biologia humana. Muitos não sabem que os testes de DNA podem revelar muito mais do que apenas laços de parentesco. Eles mostram como a genética funciona, e isso é incrível. Neste caso, os testes não apenas identificaram conexões biológicas, mas também geraram discussões sobre estruturas familiares e o que significa ser pai. Esse caso abriu caminho para debates sobre os protocolos de assistência social e a importância de entender a biologia humana. Então, da próxima vez que você ouvir sobre testes de DNA, lembre-se de que por trás da definição de paternidade pode haver muito mais, como repensar nossas ideias sobre família e conexões. E se eu disser que um vinho foi vendido por $558 mil? Esse preço chocante estabelece um recorde para a garrafa de vinho mais cara já vendida, uma quantia que poderia comprar uma casa aconchegante. Estamos falando de uma garrafa de 1945 do Domaine de la Romanée Conti, um vinho conhecido por sua rica história, sabor refinado e vinhedo único. Com um preço tão alto, só podemos esperar experiências inesquecíveis, certo? Os compradores muitas vezes esperam que uma garrafa assim traga não apenas sabor, mas também uma conexão com a terra onde as uvas cresceram, impregnada por décadas de tradições. Imagine-se saboreando esse raro vintage, visualizando os vinhedos ensolarados da Borgonha, França, onde cada gota conta uma história de maestria. Não é apenas vinho, é um investimento em cultura e história. O que você acha que leva as pessoas a gastar tanto em uma única garrafa? Desperte seu potencial com habilidades de autodefesa. Os fundamentos da autodefesa não se resumem apenas à luta. Eles podem realmente ajudá-lo a evitar situações perigosas. Imagine que você está andando na rua à noite e se sente inseguro. Ao aprender a usar seu corpo de forma eficaz, você aumentará sua autoconfiança e poderá reagir rapidamente se encontrar em uma situação ameaçadora. Técnicas como socos, bloqueios ou simples manobras de fuga podem mudar muito a situação. O treinamento em autodefesa também desenvolve a consciência situacional, permitindo que você perceba ameaças potenciais antes que se tornem sérias. Além disso, praticar essas habilidades é uma ótima maneira de manter a forma física e desenvolver resistência mental. Seja participando de um grupo local ou assistindo a vídeos de treinamento, o primeiro passo pode ajudá-lo a se sentir mais seguro e a ter mais controle sobre sua vida. Então, por que não experimentar a autodefesa? É verdade que ocorrem 16 milhões de tempestades a cada ano. Com certeza, as tempestades acontecem mais frequentemente do que muitos imaginam, e no mundo ocorrem cerca de 16 milhões desses fenômenos anualmente. Isso significa que, a qualquer momento, há cerca de 2.000 tempestades acontecendo no planeta. Esses impressionantes fenômenos meteorológicos surgem quando o ar quente e úmido sobe e esfria, formando nuvens de chuva. À medida que se desenvolvem, criam fortes correntes ascendentes que podem causar chuvas intensas, ventos fortes e até relâmpagos. Na verdade, a temperatura dos relâmpagos durante as tempestades pode ser até 5 vezes maior do que a temperatura da superfície do Sol. Embora as tempestades possam causar eventos climáticos dramáticos, elas também desempenham um papel importante no ecossistema da Terra, ajudando a distribuir água doce e nutrientes. No entanto, junto com seus benefícios, elas podem ser perigosas, causando fenômenos como inundações repentinas ou tornados. Portanto, da próxima vez que você ouvir um trovão ao longe, lembre-se de que está testemunhando um poderoso fenômeno da natureza. Um fato interessante sobre a mudança de nomes. Em 2008, um jovem de 19 anos da Inglaterra ganhou as manchetes ao mudar legalmente seu nome para algo inusitado. Capitão Fantástico, mais rápido que o Superman, Batman, Wolverine, Hulk e Flash juntos. Esse nome único não era apenas uma escolha divertida, era uma afirmação de individualidade e criatividade. Buscando o nome mais legal, ele abraçou o espírito brincalhão dos super-heróis.
Imagine-se com um nome que soa como um sonho de quadrinhos. Embora alguns possam dizer que um nome tão longo pode causar situações embaraçosas, ele o carrega com orgulho como um distintivo. Essa ousada decisão desafia as normas de identidade e nos lembra que nomes podem ser uma expressão da personalidade. Em um mundo cheio de nomes comuns, quão inspirador é celebrar sua singularidade dessa forma. Adivinha o que realmente define as montanhas na América? O Monte Whitney, com seus 4.421 metros, é a montanha mais alta dos Estados Unidos contíguos. Localizado na Serra Nevada, na Califórnia, atrai muitos caminhantes que desejam alcançar seu cume. Dizem que esse pico impressionante oferece uma vista de tirar o fôlego, permitindo uma profunda apreciação da grandiosidade da natureza. Mas se olharmos para o país como um todo, o Denali, anteriormente conhecido como Monte McKinley, é a montanha mais alta de todos os Estados Unidos. Com 6.190 metros, o Denali não é apenas mais alto, ele tem uma elevação vertical incrível, tornando-se um dos desafios mais difíceis para os montanhistas. Ao explorar as montanhas da América, lembre-se de que cada gigante conta uma história de forças geológicas e beleza impressionante. Tanto Whitney quanto Denali mostram as paisagens diversas dos Hinatiura, convidando os aventureiros a enfrentar seus desafios únicos. Então, qual montanha você vai conquistar primeiro? Muitos não sabem, mas Johnny Eck teve sucesso. Nascido no início dos anos 1900, Eck viveu apenas com metade do corpo, mas superou todas as dificuldades e viveu incríveis 79 anos. Em vez de deixar sua condição física definir quem ele era, ele mostrou uma resiliência e criatividade impressionantes. Johnny se tornou um artista famoso, encantando o público com seu talento único em feiras, onde abraçou sua individualidade em vez de escondê-la. Ele também se dedicou à arte, criando pinturas deslumbrantes que refletiam sua visão incomum da vida. A história de Johnny é um testemunho da força da determinação e do pensamento positivo, inspirando muitas pessoas a superarem suas dificuldades. Seu legado nos lembra que limitações podem muitas vezes inspirar criatividade e ambição, abrindo caminhos inesperados para o sucesso. Então, da próxima vez que você pensar em obstáculos em sua vida, lembre-se de Johnny Eck e de como ele transformou sua situação única em uma vida cheia de conquistas. Por que o corpo é tão importante? O corpo é frequentemente considerado o material mais importante do mundo, e isso não é à toa. Nossos corpos não são apenas recipientes, são sistemas complexos que interagem com o ambiente e moldam nossa experiência. Cada função do corpo desempenha um papel crucial em nossa saúde, desde os batimentos cardíacos até a respiração. Essa rede complexa inclui tudo, desde nosso sistema imunológico, que nos protege de doenças, até o sistema muscular, que nos permite nos mover. Além disso, o corpo é um recipiente para nossas emoções e pensamentos, permitindo que nos conectemos com os outros e vivamos plenamente. Quando reconhecemos a importância da nossa existência física, entendemos melhor como nossos corpos afetam a vida cotidiana e nossas interações. Então, da próxima vez que você pensar sobre o que realmente importa, lembre-se de que seu corpo é a base de tudo. Incrível, mas as rosas podem viver por séculos. A rosa mais antiga conhecida, localizada na Catedral de Hildesheim, na Alemanha, é um exemplo impressionante, prosperando por mais de 1000 anos. Esta planta antiga não só encanta os visitantes com sua beleza, mas também é um poderoso símbolo de resistência e renovação. Imagine todas as estações que ela sobreviveu, desde invernos rigorosos até primaveras ensolaradas. Sua capacidade de sobreviver a guerras e mudanças climáticas conta uma história notável de resistência. Cada flor carrega séculos de história, despertando admiração em quem a vê. O segredo de sua longevidade está nos cuidados e nas condições ideais que recebe. Esta rosa lendária não é apenas uma planta, é uma parte viva da história que continua a inspirar gerações. Apenas imagine quantas histórias ela poderia contar se pudesse falar. Não é incrível como a natureza pode nos surpreender? Vamos descobrir a verdade sobre a pimenta. Você sabia que todos os tipos de pimenta, verde, preta, branca e vermelha, vêm na verdade da mesma planta chamada Piper nigrum? Essa planta incrível é responsável pelo sabor picante que associamos à pimenta. A pimenta verde é colhida antes de amadurecer completamente, o que lhe dá um sabor fresco e crocante. A pimenta preta é apenas as bagas verdes secas, o que torna seu sabor mais intenso. A pimenta branca é feita das mesmas bagas, mas com a casca removida.
criando um sabor diferente que é frequentemente usado em pratos claros para melhorar a apresentação. Quando falamos sobre a pimenta vermelha, estamos nos referindo às bagas completamente maduras do Piper nigrum. Curiosamente, a pimenta rosa não é uma verdadeira pimenta. Ela vem de outra planta, a árvore de pimenta brasileira. Então, da próxima vez que você pegar pimenta, lembre-se da fascinante jornada dessas pequenas bagas. Você sabia que os franceses têm uma gíria para menstruação? A expressão «Les Anglais ont débarqué», que significa «os ingleses chegaram», é uma maneira original e divertida que alguns falantes de francês usam para descrever seu ciclo mensal. Essa expressão brincalhona captura a essência de uma situação que muitos prefeririam não discutir abertamente. Assim como a chegada de visitantes inesperados, a menstruação pode trazer uma tempestade de emoções e mudanças físicas. Usar humor para falar sobre funções corporais ajuda a quebrar tabus e torna essas conversas mais acessíveis. Essa frase colorida mostra como a linguagem pode evoluir e se adaptar, transformando temas sérios em piadas leves. Também destaca as diferenças culturais na forma como as sociedades percebem e discutem a menstruação. Então, da próxima vez que você ouvir essa expressão, poderá apreciar não apenas seu significado, mas também o contexto cultural por trás dela. Como sua cultura fala sobre esse processo natural? Você pode se surpreender. A náusea diminui a sensibilidade. Quando alguém sente náusea, o corpo reage não apenas com desconforto, ele pode dificultar a percepção de cheiros. Isso acontece porque a náusea provoca uma reação no cérebro que prioriza a sobrevivência, tornando o corpo menos sensível a informações sensoriais, como os aromas. Imagine tentar desfrutar de uma comida deliciosa enquanto sofre de náusea. Os cheiros tentadores, que normalmente trazem alegria, se tornam menos perceptíveis, o que piora ainda mais a experiência. Pesquisadores acreditam que essa mudança na sensibilidade pode ser um mecanismo de defesa, reduzindo a chance de consumir algo que possa piorar o estado do estômago. Isso afeta não apenas o prazer de comer, mas também a segurança, já que alguns cheiros podem sinalizar perigo, como a fumaça de um incêndio. Portanto, da próxima vez que alguém disser que está se sentindo mal, lembre-se de que o mundo deles fica um pouco menos vibrante. Acredite ou não, começar as aulas mais tarde salva vidas. Estudos recentes mostram que mudar o horário de início das aulas pode reduzir em 70% o número de acidentes envolvendo adolescentes. Por que isso acontece? A resposta está no sono. Os adolescentes têm padrões de sono diferentes, costumam dormir tarde e precisam de mais descanso pela manhã. Quando as aulas começam cedo, muitos alunos não dormem o suficiente, o que os torna menos atentos e mais propensos a acidentes. Começar as aulas mais tarde, especialmente no ensino médio, permite que os adolescentes durmam mais, melhorando sua concentração e reação nas estradas. Algumas escolas no Zediakasewa já tomaram essa iniciativa, e as mudanças positivas são difíceis de ignorar. Com a redução dos acidentes, os adolescentes ficam mais seguros e as famílias se sentem mais tranquilas, sabendo que seus filhos dirigem com mais atenção. Mudar o horário de início das aulas pode ser uma maneira simples, mas eficaz, de aumentar a segurança nas estradas para todos. Então, por que mais escolas não estão fazendo essa mudança? Um fato interessante sobre o Volkswagen Fusca. Adolf Hitler, o infame líder da Alemanha nazista, trabalhou com o engenheiro Ferdinand Porsche para criar este carro icônico. O objetivo deles era desenvolver um veículo acessível e prático para as famílias alemãs comuns, simbolizando a esperança de uma vida melhor em tempos econômicos difíceis. Apesar de suas origens sombrias ligadas a um regime opressor, o Volkswagen Fusca ganhou uma nova identidade e se tornou um símbolo amado de paz e liberdade nos anos 1960. Seu formato único e design vibrante refletiam o espírito da contracultura, tornando-o popular entre os jovens que buscavam mudanças. Com suas linhas arredondadas e cores vivas, o Fusca se transformou de uma ferramenta de propaganda em um símbolo de individualidade e autoexpressão. Hoje, ele representa não apenas um carro, mas um fenômeno cultural que vai além de seu propósito original. Ele nos lembra que até mesmo produtos com um passado sombrio podem se tornar símbolos de esperança e alegria. Não é incrível como a história molda e transforma nosso mundo? Você sabia que a Coreia do Norte tem um programa espacial? Apesar de ser um país fechado, a Coreia do Norte ganhou destaque nas notícias em 1998, quando tentou lançar um satélite que não conseguiu entrar em órbita.
Esse passo ambicioso marcou o início de seus esforços espaciais controversos. Desde então, o país tentou realizar mais 4 lançamentos, sendo o último em 2016. A Coreia do Norte afirma com orgulho que todos os seus lançamentos foram bem-sucedidos, mas a realidade é um pouco mais complexa. Dos satélites lançados, apenas 2 conseguiram entrar em órbita, mas ambos logo deixaram de funcionar como planejado. Isso levanta questões sobre as reais capacidades tecnológicas espaciais da Coreia do Norte e a veracidade de suas declarações no cenário internacional. O mundo observa atentamente os eventos, curioso sobre os motivos desses lançamentos. Eles são destinados a pesquisas científicas ou são mais uma demonstração de poder? Com o aumento da tensão global, as consequências de tal programa podem ser significativas. Qual futuro aguarda as ambições espaciais da Coreia do Norte? Conheça Zada, o homem mais baixo do mundo com 65 cm de altura. Este incrível homem com apenas 65 cm é oficialmente reconhecido como o mais baixo do mundo pelo Guinness World Records. Zada vive na Turquia e, apesar de seu tamanho pequeno, tem uma personalidade enorme e uma vontade de viver inspiradora. Sua história não só conquistou o coração de muitos, mas também gerou discussões sobre altura e diversidade entre as pessoas. Ele frequentemente compartilha suas experiências e sonhos, provando que a altura não define as habilidades ou o potencial de alguém. Pessoas de todo o mundo o admiram e sua história inspira outros a aceitarem sua singularidade. Curiosamente, esse título já passou de uma pessoa para outra, mostrando como os recordes podem mudar com novas marcas. A existência de Zada nos lembra que, em um mundo de recordes, ser diferente é motivo de celebração. Como alguém com essa altura supera barreiras e inspira tantas pessoas? Acredite ou não, Nick entrou para a história com suas flechas. Essa artista incrível quebrou o recorde mundial do Guinness ao atravessar 7 flechas de carbono por uma fechadura, mostrando suas habilidades excepcionais e precisão. Imagine a concentração e controle necessários para essa conquista. Acertar um alvo do tamanho de uma fechadura não é apenas uma questão de habilidade com o arco, requer uma dedicação e prática incríveis. O recorde de Nick é um lembrete inspirador do que as pessoas podem alcançar com persistência e determinação. Além disso, essa conquista destaca o fascinante mundo do tiro com arco e a criatividade frequentemente presente nesse esporte. Artistas como Nick estão quebrando as barreiras entre arte e atletismo, provando que conquistas extraordinárias podem vir de lugares inesperados. Você já tentou atirar com arco ou pensou em alcançar um objetivo único como ela? Você vai se surpreender. Os besouros Hércules são incrivelmente fortes. Essas criaturas fascinantes que vivem na América Central e do Sul estão entre os animais mais fortes em relação ao seu tamanho. Imagine levantar algo que pesa 850 vezes mais do que você. É isso que esses besouros conseguem fazer. Para comparar, é como se uma pessoa levantasse um caminhão completamente carregado. Essa força impressionante vem de sua estrutura muscular única e corpo compacto, que se desenvolveram ao longo do tempo para ajudá-los a se locomover no ambiente e encontrar parceiros. Os besouros Hércules usam sua força para várias tarefas, como levantar materiais vegetais pesados ou competir com outros besouros, mostrando maneiras incríveis de como a natureza se adapta. Seu poder físico impressionante chama a atenção de cientistas e amantes da natureza, lembrando-nos de quão extraordinário pode ser o mundo animal. Você já viu um besouro Hércules em ação? Difícil de acreditar, mas AIDS e AIDS foram confundidos. No início da epidemia de AIDS, um dos líderes da empresa que produzia o produto para emagrecimento, a AIDS, rejeitou com firmeza as preocupações sobre o nome de seu produto. Esse item, que existia há 45 anos, era visto como uma marca inofensiva até o trágico aumento dos casos de AIDS. Surpreendentemente, o executivo sugeriu que a doença mudasse de nome, em vez de considerar as consequências do nome de seu produto. Essa posição incomum levanta questões sobre a desconexão entre as mensagens de saúde pública e os interesses empresariais. À medida que a crise da AIDS ganhava atenção e se tornava conhecida, a AIDS enfrentou críticas crescentes, o que acabou levando à queda na popularidade do produto. Essa situação é um exemplo interessante de como a linguagem e o marketing se cruzam com crises de saúde, mostrando o quão importante é a sensibilidade no branding, especialmente quando vidas estão em jogo. E se eu te disser que Britney Spears mudou a música pop para sempre? Em 1998, Britney chegou com seu inesquecível single de estreia
Baby One More Time. A melodia contagiante e o refrão marcante rapidamente conquistaram os corações dos adolescentes ao redor do mundo, tornando-a uma sensação pop. O clipe vibrante da música, com Britney em um icônico uniforme escolar, inspirou muitas imitações e discussões sobre estilo e imagem na indústria musical. Essa combinação poderosa de hits pop animados e performances impressionantes a levou ao auge da fama, estabelecendo um novo padrão para as estrelas pop. No início dos anos 2000, ela se tornou um fenômeno cultural, influenciando moda, música e até redes sociais, interagindo com os fãs. Britney não era apenas uma artista, mas um símbolo de uma geração, inspirando muitos músicos e deixando uma marca indelével na cultura pop. Como ela conseguiu isso? Um fato interessante sobre os rios de Porto Rico é a incrível transparência da água, graças a pequenos micro-organismos. Esses heróis microscópicos desempenham um papel fundamental no ecossistema, filtrando e purificando a água. Em Porto Rico, você pode encontrar rios com água cristalina, que não só é linda, mas também indica um ambiente saudável. Esses micro-organismos, como bactérias e algas, absorvem poluentes e excesso de nutrientes, mantendo a água limpa e segura para a fauna local e os moradores. Esse sistema natural de filtragem nos lembra da interconexão da vida. Cada organismo, mesmo o menor, contribui para o todo. Sem esses pequenos ajudantes, a qualidade da água poderia piorar muito. Então, da próxima vez que você admirar os rios limpos de Porto Rico, lembre-se dos ajudantes invisíveis que tornam isso possível. Legal, não é? Você consegue imaginar um gigantesco lula nadando ao seu lado? O lula gigante é um dos maiores invertebrados da Terra, com alguns indivíduos alcançando impressionantes 13 metros de comprimento. Essa criatura incrível demonstra a enorme diversidade da vida marinha em nossos oceanos. O nome científico do lula gigante é Archaeteltes dux, e ele atrai a atenção de cientistas e aventureiros devido à sua natureza reclusa e características únicas. Com olhos do tamanho de bolas de futebol, ele caça nas profundezas do oceano, usando seus longos tentáculos para capturar presas, como peixes e outros lulas. Apesar de seu tamanho, lulas gigantes raramente são vistas por humanos, pois preferem viver em grandes profundidades, o que as torna um mistério para os pesquisadores do oceano. Estudar essa magnífica criatura nos ajuda a entender seu papel no ecossistema marinho e as consequências mais amplas para a saúde dos oceanos. Quais outros segredos o profundo oceano pode esconder? Você sabia disso sobre o Arco do Triunfo em Paris? O Arco do Triunfo não é apenas uma magnífica obra arquitetônica, é uma homenagem aos valentes que lutaram e morreram pela França durante as guerras napoleônicas. Construído em 1836, este monumento icônico possui um design impressionante com esculturas e gravuras requintadas, que representam batalhas e vitórias importantes. Localizado no topo da Champs-Élysées, oferece uma vista deslumbrante de uma das ruas mais famosas do mundo. Além disso, sob o arco, está a tumba do soldado desconhecido, uma lembrança tocante de inúmeras pessoas que fizeram o maior sacrifício por seu país. Todas as noites, uma chama é acesa nessa tumba, prestando homenagem a esses heróis. Ao passear por Paris, o Arco do Triunfo representa o espírito de resistência e honra, lembrando os visitantes dos sacrifícios feitos ao longo da história. Portanto, da próxima vez que você visitar esta cidade magnífica, reserve um momento para apreciar a rica história que este monumento simboliza. Você consegue imaginar que temperaturas extremas podem nos chocar? O Clube 300 é formado por um grupo incrível de pessoas que sobreviveram a uma queda brusca de temperatura de 166 graus Celsius, ou 300 graus Fahrenheit. Essa mudança de temperatura pode ocorrer em diversas situações, como quando alguém mergulha em água gelada após uma sauna ou sai para o frio depois de estar em um ambiente quente. Essas mudanças rápidas podem ter sérias consequências fisiológicas para o corpo. Por exemplo, o resfriamento rápido pode levar à hipotermia, quando a temperatura corporal cai a níveis perigosos, afetando suas funções. Isso também pode impactar o coração, os vasos sanguíneos e até a clareza mental, causando confusão ou desorientação. Sobreviver em condições tão extremas exige uma resistência incrível e a capacidade de adaptação. Mas como as pessoas conseguem suportar esses testes intensos e o que isso nos diz sobre as capacidades do nosso corpo?
Você consegue imaginar enfermeiras robóticas em um hospital? O Hospital Elmhurst Memorial, em Chicago, está mudando a forma de cuidar dos pacientes, introduzindo 2 enfermeiras robóticas inovadoras que entregam suprimentos médicos por toda a instituição. Esses robôs funcionam 24 horas por dia, ajudando significativamente a equipe em tempos de escassez de enfermeiras. Eles se movem por corredores movimentados, entregando itens essenciais, como medicamentos e equipamentos, permitindo que as enfermeiras humanas se concentrem mais no cuidado dos pacientes do que na coleta de suprimentos. Com sensores modernos e sistemas de navegação inteligentes, esses robôs podem se deslocar de forma segura e eficiente em locais lotados. E o melhor de tudo, eles precisam de muito pouco tempo para recarregar, permitindo que trabalhem quase continuamente. Essa abordagem inovadora não só aumenta a eficiência, mas também mostra como a tecnologia pode apoiar os profissionais de saúde em seu trabalho importante. Com o aumento da demanda por enfermeiras, será que isso pode ser o futuro dos hospitais em todo lugar? A integração da robótica na saúde parece que definirá novos papéis para as enfermeiras e melhorará o cuidado geral dos pacientes. Muitos não conhecem a gigantesca estátua do Gundam em Tóquio. Este incrível monumento é uma réplica exata do RX-0 Unicorn Gundam, com impressionantes 19,7 metros de altura e 44 toneladas de peso. Localizada na vibrante área de Odaiba, essa estátua não é apenas uma obra de arte. Ela ganha vida com elementos móveis, incluindo a cabeça e o torso, que se movem e giram. Inaugurada em 2017, a estátua do Gundam encanta os visitantes com um deslumbrante show de luzes, recriando efeitos especiais do amado anime que conquistou fãs ao redor do mundo. Os amantes de anime vão a este lugar não só para tirar fotos, mas também para mergulhar na cultura pop japonesa. Ao anoitecer, a estátua se transforma, iluminada por luzes brilhantes que criam um espetáculo hipnotizante. Seja você um fã de anime ou apenas curioso sobre as atrações únicas do Japão, visitar essa gigantesca estátua do Gundam é uma experiência inesquecível. Você se inspirará a visitar e ver essa obra monumental de arte com seus próprios olhos. Você consegue imaginar que Valkyria e Sykkuno são apenas amigos? Há muitos rumores entre os fãs sobre um possível romance entre Valkyria e Sykkuno, mas ambos os artistas esclareceram a situação. Eles deixaram claro que a relação deles é baseada na amizade e não no amor. Esse tipo de amizade é comum no mundo do entretenimento, onde laços próximos podem ser mal interpretados. Valkyria, conhecida por sua personalidade forte, e Sykkuno, admirado por seu carisma, tem uma amizade sólida que os fãs adoram. Suas interações divertidas nas redes sociais podem alimentar os rumores, mas é inspirador ver como eles mantêm uma amizade saudável em meio a toda essa agitação. Como fãs, muitas vezes esperamos mais entre nossas estrelas favoritas, mas é importante respeitar seus limites e apreciar o talento que cada um traz. O que você acha que torna a amizade deles especial? Você sabia que os aviões de papel têm uma história rica? Ao longo dos séculos, essas simples criações, muitas vezes chamadas de flechas de papel, inspiraram pessoas ao redor do mundo. Eles surgiram muito antes do famoso voo dos irmãos Wright, em 1903, mostrando o desejo humano de voar. O design de um avião de papel é bem simples, mas utiliza princípios aerodinâmicos que ajudam a deslizar pelo ar. Ao dobrar uma folha de papel na forma certa, você pode criar algo que voa muito mais alto e reto do que você imagina. Esse passatempo antigo não só é divertido, mas também é uma ótima introdução a conceitos básicos da física, como sustentação e resistência. Seja criando seu design perfeito ou participando de uma competição amigável, os aviões de papel permitem que todos, de crianças a adultos, experimentem a maravilha do voo. Então, por que não pegar uma folha de papel e ver até onde seu avião pode voar? Incrível, mas é verdade. Os engarrafamentos atormentam a China. Essas estradas congestionadas podem ser tão estressantes que as empresas criaram soluções criativas para ajudar os motoristas a sair do caos. Um dos serviços populares envolve 2 pessoas corajosas em uma moto, que atravessam o tráfego denso. Enquanto um fica com o carro, o outro rapidamente abre caminho na moto, usando um trajeto curto para evitar longas esperas. Essa ideia inteligente permite que motoristas cansados evitem horas de frustração por cerca de $60. Imagine poder pagar uma quantia pequena para recuperar seu tempo,
Muitos acham que vale a pena. Na próxima vez que você ficar preso atrás de um carro que se move lentamente, lembre-se de que, em meio a todo esse trânsito, serviços inovadores tornam a vida um pouco mais fácil para os motoristas na China. O que você acha da ideia de experimentar esse serviço para evitar engarrafamentos? Informações sobre Vênus podem te chocar. Este planeta misterioso possui condições realmente hostis à vida como a conhecemos. A pressão atmosférica em Vênus é 92 vezes maior do que na Terra, e uma pessoa que pisar em sua superfície morrerá instantaneamente. Mas não é só isso. A temperatura em Vênus chega a 900 graus Fahrenheit, 475 graus Celsius, o que é suficiente para derreter chumbo. Além disso, Vênus é cercada por nuvens de ácido sulfúrico, criando uma espessa camada que retém o calor e mantém seu ambiente extremo. Mas há um lado positivo. Os cientistas estão interessados em Vênus. Estudando-o, os pesquisadores esperam desvendar os segredos das atmosferas planetárias e do efeito estufa. Por exemplo, a sonda Magellan da NASA teve um papel fundamental no mapeamento da superfície do planeta, mostrando paisagens vulcânicas que indicam a atividade geológica. Graças a esse estudo, obtemos insights não apenas sobre Vênus, mas também sobre como outros planetas, incluindo o nosso, podem se desenvolver em diferentes condições. Você já se perguntou por que o peixe do gelo tem sangue transparente? O peixe do gelo da Antártica é uma criatura incrível com uma característica única. Ele não tem hemoglobina, a proteína que dá cor vermelha ao sangue e transporta oxigênio pelo corpo. Em vez de depender dessa molécula comum, o peixe do gelo absorve oxigênio diretamente pela pele, transportando-o no plasma. Essa adaptação incomum ajuda-o a sobreviver nas águas frias da Antártica, onde o nível de oxigênio é frequentemente maior devido às baixas temperaturas. A pele fina do peixe e a ausência de escamas facilitam a absorção de oxigênio, enquanto o coração aumentado bombeia o plasma rico em oxigênio para os órgãos vitais. Essas adaptações fazem do peixe do gelo um exemplo notável de como a vida pode prosperar em condições extremas. O que você acha que levou a esse modo tão peculiar de transporte de oxigênio em um ambiente tão frio? Você já viu um alce no Alasca? Esses animais incríveis podem chegar a 3 metros de altura, tornando-se um dos maiores animais da América do Norte. Imagine que você está caminhando na rua e de repente vê um alce passeando tranquilamente, se sentindo em casa entre árvores e prédios. Os alces são bem adaptados ao seu habitat, com pernas longas que os ajudam a se mover na neve. Seu tamanho impressionante permite que alcancem folhas altas nas árvores, tornando-os excelentes herbívoros. Curiosamente, apesar de seu tamanho, eles são conhecidos por serem solitários e muitas vezes preferem aproveitar a natureza sozinhos. Em áreas urbanas do Alasca, os alces podem aparecer em bairros residenciais, encantando moradores e turistas. Apenas tenha cuidado e mantenha uma distância segura se encontrar um. Eles podem parecer calmos, mas podem ser imprevisíveis se sentirem ameaçados. O que você acha de compartilhar o espaço com um animal tão gigante? É verdade que os lagartos cornudos podem disparar substâncias químicas. Esses seres incríveis têm um mecanismo de defesa único. Eles conseguem pulverizar uma substância química pelos olhos para afastar predadores como cães, lobos e coiotes. Essa habilidade extraordinária os ajuda a sobreviver na natureza, onde o perigo está sempre à espreita. Quando atacados, os lagartos cornudos não apenas fogem, eles miram astutamente no agressor, pulverizando uma substância que pode repelir até os predadores mais persistentes. Essa substância não só serve como um repelente visual, mas também emite um cheiro desagradável, criando uma mistura poderosa que causa desconforto aos inimigos. Essa característica evolutiva única destaca as maravilhas da natureza e como os animais se adaptaram para se proteger. Na próxima vez que você ouvir sobre maneiras incomuns de defesa dos animais, lembre-se dos incríveis lagartos cornudos e suas estratégias de proteção com os olhos. O Lago Azul do Alasca é um lugar incrível que muitos não notam, conhecido por suas águas incrivelmente limpas. Este lago é tão transparente que é possível ver até 30 metros de profundidade, o que o torna tão limpo. O segredo está na ausência de vida aquática. Sem peixes e plantas que possam agitar os sedimentos, a água permanece intocada, o que lhe confere uma clareza impressionante. Mas essa maravilha natural tem uma condição: nadar aqui é estritamente proibido. Essa regra foi criada para proteger o frágil ecossistema que permite ao lago prosperar.
Os visitantes podem apreciar a beleza da margem, talvez caminhando ao longo de sua borda pitoresca. Imagine as altas árvores que cercam a margem do lago e as brilhantes profundezas azuis que o convidam a mergulhar, mas você entende que manter a água limpa exige seguir as regras. Então, da próxima vez que você pensar no Alasca, lembre-se do Lago Azul, uma pedra preciosa cintilante que permanece intocada e cheia de maravilhas naturais. Quais outros segredos este lago incrível pode esconder? Acredite ou não, o oxigênio mudou nosso planeta para sempre. Há cerca de 2,4 a 2,1 bilhões de anos, a Terra passou por uma transformação incrível, conhecida como o Grande Evento de Oxidação. Esse período transformador foi principalmente causado por organismos minúsculos chamados cianobactérias. Esses pequenos seres realizavam a fotossíntese, produzindo uma enorme quantidade de oxigênio como subproduto. Quando esse oxigênio preencheu a atmosfera, desencadeou uma reação em cadeia que alterou a vida na Terra. Embora o oxigênio seja essencial para a maioria dos seres vivos hoje, para muitos organismos anaeróbicos que prosperavam em ambientes sem oxigênio, o aumento repentino foi catastrófico, levando à extinção de cerca de 80% deles. Esse evento não apenas abriu caminho para novas formas de vida, mas também preparou o terreno para a evolução de organismos complexos, incluindo plantas e animais, criando uma rede diversificada de vida que continua a prosperar até hoje. É incrível como essas pequenas bactérias desempenharam um papel tão importante na história do nosso planeta. Você ouve algo no espaço? A resposta é clara: não. O som se propaga pelo ar ou por outro meio. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras vibram através das partículas de ar, permitindo que ouvimos música, conversas e a sinfonia da natureza. No entanto, o espaço é um vácuo, o que significa que não há ar ou partículas para transmitir som. Essa falta de meio explica por que os astronautas usam rádio para se comunicar no espaço. Sem ar, até as explosões mais altas ou as épicas batalhas espaciais permanecem em silêncio. Imagine como seria estranho flutuar entre as estrelas sem um único som. Os cientistas também estudam o impacto desse silêncio nos astronautas, já que eles frequentemente sentem uma forte sensação de isolamento. Embora possamos considerar o espaço um vazio silencioso, na verdade, lá há muita vida. Só não há sons para acompanhá-la. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, a beleza do espaço é apreciada em silêncio. O que mais pode estar escondido de nossos ouvidos no espaço? A Buick realmente está prosperando na China. Em 2016, impressionantes 80% das vendas de carros da Buick ocorreram na China, destacando a incrível popularidade da marca na região. Embora muitos associem a Buick à cultura automobilística americana, é interessante ver como a marca se transformou no exterior. Os consumidores chineses abraçaram a Buick, muitas vezes a vendo como um símbolo de status e qualidade. Essa mudança ressalta o crescente mercado automotivo na China, onde os compradores buscam cada vez mais carros confiáveis e estilosos. O sucesso da Buick nesse enorme mercado mostra a importância das vendas internacionais para os fabricantes de automóveis hoje em dia. Como resultado, a Buick adaptou suas ofertas aos gostos locais, o que trouxe ótimos resultados. Com o contínuo crescimento econômico na China, será que a Buick conseguirá expandir sua influência e se adaptar a um mercado em constante mudança? Descubra o prato único do Brasil, adorado pelos professores. Kachang Polong. Binchik Binchik. Riho Polos. Não é apenas uma comida deliciosa, é um prato favorito entre os professores nas escolas brasileiras. Este prato mostra os ricos sabores e ingredientes da culinária brasileira, refletindo as preferências regionais. Os professores frequentemente o escolhem como um almoço reconfortante entre as aulas, tornando-o parte de sua rotina diária. A combinação de texturas e temperos no Kachang Polong destaca a importância cultural da comida no ambiente educacional, criando um senso de comunidade entre os funcionários. Refeições em conjunto como essa ajudam a fortalecer os laços e promovem uma atmosfera amigável nas escolas. A popularidade desse prato também demonstra como a comida está profundamente entrelaçada com as tradições locais e as interações sociais. Na próxima vez que você pensar na culinária brasileira, lembre-se do Kachang Polong e seu papel em apoiar tanto os professores quanto os alunos.
Em feed, as pessoas frequentemente usam expressões faciais para transmitir mensagens, destacando seu charme cultural único. Uma tradição interessante é levantar as sobrancelhas, um gesto que significa concordância ou confirmação em vez de palavras. Esse sinal não verbal reflete a amizade e a calorosidade da cultura fijiana, onde a compreensão vai além das palavras. Em um mundo cheio de diferentes linguagens corporais, levantar as sobrancelhas se destaca como um exemplo fascinante de como diferentes sociedades se comunicam. Enquanto muitas culturas dependem de expressões verbais, os fijianos valorizam a sutileza e a conexão através da mímica. Isso não só enriquece suas interações, mas também ressalta a importância do contexto e da compreensão na comunicação. Portanto, da próxima vez que você estiver em Fiji, preste atenção nas sobrancelhas levantadas. Elas podem significar um amigável sim ou uma recepção calorosa. Difícil de acreditar, mas o Uber pode economizar seu dinheiro. Uma análise de 2018, que estudou os custos de transporte em 4 das 5 maiores cidades do Zhejiang, mostrou que as corridas de Uber costumam ser mais baratas do que manter um carro próprio. Quando consideramos os custos de ter um carro, como combustível, seguro, manutenção e estacionamento, a soma rapidamente aumenta. Para muitas pessoas, esses gastos representam um grande fardo financeiro, tornando a posse de um carro menos atraente. Em vez de lidar com problemas de manutenção e reparos inesperados, alguns optam por serviços de carona, como o Uber, para suas viagens diárias. Essa mudança não só ajuda a reduzir custos, mas também elimina o estresse de encontrar estacionamento em centros urbanos lotados. Então você está pronto para repensar como se locomover? Com base nesses dados, cada vez mais pessoas estão escolhendo o Uber. Erros médicos realmente causam tantas mortes? Surpreendentemente, os erros médicos estão em 6º lugar entre as causas de morte nos IWOK. Essa estatística alarmante destaca um problema sério em nosso sistema de saúde, afetando muitas vidas. Todo ano, milhares de pacientes sofrem devido a erros em hospitais, clínicas e até em procedimentos comuns. Esses erros podem incluir diagnósticos incorretos, dosagens erradas de medicamentos ou falhas cirúrgicas. Por isso, é fundamental focar na melhoria das práticas médicas e na segurança dos pacientes. Muitos profissionais de saúde e organizações trabalham arduamente para implementar protocolos mais seguros, garantir melhor formação e incentivar a comunicação aberta entre as equipes médicas. Com o avanço da tecnologia e maior atenção à responsabilidade, o objetivo é reduzir o número desses casos evitáveis. Então, como podemos ajudar a criar uma cultura de segurança na saúde? Mantendo-nos informados, fazendo perguntas e defendendo nossos interesses e os de nossos entes queridos, podemos contribuir para um futuro com menos vítimas devido a esses erros trágicos. Por que piscamos tanto durante o dia? Piscamos cerca de 15 a 20 vezes por minuto, e isso é importante para a saúde dos olhos. Cada vez que você pisca, suas pálpebras espalham lágrimas sobre a superfície dos olhos, mantendo-os úmidos e limpos. Essa umidade natural evita a secura e a irritação, permitindo uma boa visão. Mas piscar não serve apenas para hidratar, também protege os olhos de possíveis ameaças. Quando algo se aproxima do seu rosto, ou você se depara com uma luz forte, seu corpo pisca instintivamente para proteger os olhos. Curiosamente, a frequência de piscadas pode mudar dependendo do que você está fazendo. Por exemplo, quando você está concentrado na tela, pode piscar menos, o que leva à secura. Compreender essa ação simples, mas importante, nos ajuda a valorizar como nossos corpos trabalham para manter a clareza da visão e proteger os olhos de danos. Você sabia que a casca da batata é a parte mais saudável? Surpreendentemente, a casca da batata é rica em nutrientes que muitas vezes passam despercebidos. Muitas pessoas descascam as batatas, perdendo um verdadeiro tesouro de benefícios. A casca é cheia de fibras, que ajudam na digestão e mantém a sensação de saciedade por mais tempo. Ela também contém mais vitaminas, especialmente a vitamina C, que é essencial para fortalecer o sistema imunológico, e as vitaminas do complexo B, que ajudam o corpo a transformar alimentos em energia. Além disso, minerais como potássio e ferro presentes na casca são importantes para a saúde do coração e o funcionamento adequado do organismo. Na próxima vez que você preparar batatas, considere deixar a casca. Isso não só melhora o sabor e a textura dos seus pratos, mas também permite que você aproveite todos os nutrientes que podem ser benéficos para a sua saúde.
Está pronto para tornar suas refeições mais saborosas e saudáveis, deixando a casca da batata? Adivinhe o que realmente influencia a cobertura da pizza brasileira? No Brasil, é bastante comum adicionar ervilhas na pizza, e essa escolha inusitada pode surpreender muitos amantes de pizza ao redor do mundo. Enquanto coberturas clássicas como pepperoni e cogumelos dominam na Itália e nos cats. Na Ixara, o Brasil se delicia com seus sabores únicos, que refletem sua rica herança culinária. A combinação deliciosa de massa crocante, queijo derretido e molho aromático cria a base perfeita para as ervilhas verdes, que adicionam cor e frescor. Na verdade, essas pequenas leguminosas se tornaram um elemento básico da culinária brasileira e aparecem em muitos pratos, além da pizza. Ao dar uma mordida na pizza brasileira com ervilhas, você experimenta uma combinação incrível de texturas e sabores que desafiam as normas tradicionais da pizza. Portanto, se você algum dia visitar o Brasil, não perca a oportunidade de experimentar essa cobertura inusitada e deliciosa. Quando você vê uma arraia ou um peixe-espinho logo após o nascimento, pode parecer que eles estão enrolados, bem apertados em suas nadadeiras. Essa estratégia esperta de sobrevivência ajuda esses seres vulneráveis a se protegerem de predadores até que possam entrar no vasto oceano. Logo após o nascimento, eles permanecem escondidos, o que os protege de peixes famintos e outras ameaças. Assim que ganham força para nadar, eles rompem essa proteção e vão para águas abertas. Essa adaptação incrível mostra como a natureza se preocupa com a sobrevivência e ressalta a importância de locais seguros em momentos críticos da vida dos animais marinhos. Então, da próxima vez que você pensar nos pequenos habitantes do oceano, lembre-se de como os primeiros passos deles são essenciais para a vida na água. Um fato interessante sobre a ponte mais longa. A ponte Danyang Kunshan, na China, é a ponte mais longa do mundo, com impressionantes 164,8 quilômetros de extensão. Isso é mais longo do que a distância entre algumas grandes cidades. Essa maravilha da engenharia, concluída em 2010, faz parte da ferrovia de alta velocidade Pequim-Xangai. Imagine construir algo desse tamanho. A ponte atravessa facilmente campos de arroz, rios e até áreas urbanas, mostrando as incríveis capacidades da engenharia moderna. A construção levou cerca de 4 anos e exigiu a participação de milhares de trabalhadores e toneladas de concreto. Quando você viaja de trem por essa incrível estrutura, você não está apenas viajando. Você testemunha uma grande conquista da engenhosidade humana. A ponte foi projetada para suportar fortes terremotos e ventos intensos, garantindo a segurança de milhões de passageiros todos os anos. Se você algum dia estiver na China, uma viagem de trem por essa longa ponte lhe proporcionará vistas deslumbrantes da zona rural. A ponte Danyang Kunshan é um símbolo brilhante do progresso, repensando nossa abordagem ao transporte e à infraestrutura. Que incrível pensar em atravessar a ponte mais longa do mundo. Porque a Islândia não tem um exército permanente. Esse fato interessante está ligado à cultura e à história únicas do país. A Islândia, famosa por suas paisagens deslumbrantes e sua comunidade ativa, escolheu o caminho da paz desde que conquistou a independência em 1944. Em vez de uma força militar, a Islândia confia na diplomacia e na cooperação com outras nações. A polícia frequentemente patrulha desarmada durante o dia, refletindo o alto nível de confiança na sociedade. Focando na comunidade e na resolução de conflitos, a Islândia tem uma das taxas de criminalidade mais baixas do mundo. Essa abordagem destaca a segurança e o bem-estar, permitindo que o país destine mais recursos à educação e ao bem-estar social, em vez de gastos militares. Como resultado, muitos islandeses se sentem seguros em seu dia a dia, levantando a questão: será que esse modelo pode inspirar outros países a repensar suas estratégias de segurança? É verdade que as cortinas influenciaram as leis de privacidade. No início do século XX, as cortinas se tornaram símbolos da vida privada. Com o crescimento das cidades e o aumento do número de pessoas vivendo em espaços pequenos, a necessidade de privacidade se tornou especialmente importante. Isso levou alguns países a criarem regras sobre como e quando as cortinas podem ser usadas em locais públicos, destacando a importância da privacidade no dia a dia. Ao mesmo tempo, as garrafas de vidro que surgiram por volta de 1500 a.C. também mudaram bastante. Inicialmente eram feitas à mão para armazenar perfumes e remédios valiosos, mas hoje são uma parte importante da nossa vida.
A boa notícia é que as garrafas de vidro são 100% recicláveis. Elas podem ser reutilizadas várias vezes sem perder qualidade. Isso significa que, além de cumprirem sua função, ajudam a proteger o meio ambiente, reduzindo o desperdício. Não é incrível como coisas tão simples podem ter um grande impacto? Um bolo pode contar a história dos dinossauros? Esta obra-prima comestível mostra como arte e culinária podem se unir de forma incrível. O artista criou um bolo impressionante que ilustra o desaparecimento dos dinossauros, retratando um asteroide em chamas colidindo com a Terra. Os detalhes cuidadosos trazem à vida esse evento catastrófico, fazendo o público refletir sobre as mudanças dramáticas que ocorreram em nosso planeta. Usando o bolo como tela, essa criação vai além de uma simples sobremesa. Ela serve como uma poderosa representação visual de um momento crucial na história da Terra. Imagine pedaços de bolo delicioso com sabores intensos, cada um representando um personagem dessa antiga saga. Esta obra de arte prova que a habilidade culinária pode ensinar e inspirar, envolvendo nossa imaginação e agradando nosso paladar. Quem diria que um bolo poderia transmitir uma história tão profunda que remonta a milhões de anos atrás? Este é o exemplo perfeito de como a criatividade pode nos conectar com o passado. Você pode se surpreender. A fobia de cortar cabelo realmente existe. Conhecida como tonsurofobia ou tricofobia, esse medo intenso afeta muitas pessoas, tornando o corte de cabelo uma experiência aterrorizante. Para aqueles que sofrem dessa fobia, até mesmo pensar em sentar na cadeira do cabeleireiro pode causar ansiedade e pânico. Isso muitas vezes leva a evitar cortes de cabelo, fazendo com que alguns se sintam cada vez mais inseguros sobre sua aparência. Esse medo irracional pode surgir por várias razões, incluindo experiências traumáticas anteriores relacionadas a cortes de cabelo, sensibilidade a estímulos sensoriais ou até mesmo transtornos de ansiedade. Compreender a tonsurofobia é importante, pois ela pode impactar significativamente a vida cotidiana da pessoa. Se você ou alguém que você conhece sente esse medo, buscar apoio de um profissional de saúde mental pode fazer uma grande diferença. Terapia e técnicas de relaxamento podem ajudar as pessoas a superar essa fobia e recuperar a autoconfiança. Por que uma atividade tão comum causa tanto medo? Você sabia que a tecnologia de realidade virtual pode simular sensações táteis? Essa conquista revolucionária na área de realidade virtual permite que os usuários sintam coisas como chuva ou pressão, imergindo-os em mundos digitais. Com sistemas de feedback tátil, a experiência vai além das sensações visuais e auditivas. Você realmente pode sentir o ambiente ao seu redor. Essa tecnologia inovadora não é usada apenas em jogos. Ela é aplicada no treinamento médico, permitindo que estudantes pratiquem cirurgias e procedimentos complexos sem risco. Imagine um futuro onde estudantes de medicina podem aprimorar suas habilidades através de simulações realistas, melhorando sua preparação antes de entrarem em uma sala de cirurgia de verdade. Além disso, terapeutas usam a realidade virtual para ajudar pacientes a lidarem com medos em um ambiente seguro, provando que é uma ferramenta poderosa na área da saúde mental. À medida que a tecnologia avança, as possibilidades parecem infinitas. Quais outras aplicações empolgantes iremos descobrir no futuro? Acredite ou não, a alodoxofobia afeta muitas pessoas. Esse termo descreve o medo da opinião dos outros, algo que muitas vezes ignoramos, mas que pode impactar muito nossas vidas. Imagine entrar em uma sala e começar a se preocupar com o que os outros pensam de você. Isso é a alodoxofobia em ação. Buscar aprovação é normal, mas para alguns esse medo pode levar a evitar situações sociais ou causar ansiedade em interações diárias. Estudos mostram que as redes sociais intensificam esse medo, pois estamos sempre nos comparando aos outros e temendo comentários negativos. Superar essa fobia não é fácil, mas entender é o primeiro passo. Conversar com amigos, ter diálogos abertos ou participar de grupos de apoio pode ajudar as pessoas a se livrarem dessa ansiedade. Você já se sentiu assim? Lembre-se de que é importante cuidar do seu bem-estar e aceitar sua singularidade, independentemente das opiniões alheias. Um filhote pode realmente se tornar amigo de uma lince? No zoológico de Leningrado, essa conexão tocante se tornou realidade quando um pequeno gato abandonado e uma lince adulta formaram uma amizade extraordinária há mais de 10 anos. No início, o travesso filhote, solitário e deixado de lado, entrou no recinto da lince.
Em vez de hostilidade, a lince chamada Léo demonstrou uma bondade e curiosidade surpreendentes pelo novo amigo. O filhote chamado Misty rapidamente se adaptou à vida com Léo, que lhe proporcionava calor e proteção. Os visitantes do zoológico frequentemente ficam surpresos ao ver suas travessuras brincalhonas, enquanto eles correm um atrás do outro pelo espaço, ou se aconchegam juntos em momentos de tranquilidade. A amizade deles desafia as expectativas da natureza e questiona nossa compreensão do comportamento animal. É um lindo lembrete de como conexões podem surgir nos lugares mais inesperados, independentemente do tamanho ou da espécie. As fontes termais em Beppo, Japão, têm temperaturas que variam de 39 a 42 graus Celsius, perfeitas para um banho relaxante. Essas fontes naturais são ricas em minerais, como enxofre, que são conhecidos por suas propriedades curativas. Ao mergulhar nessas águas terapêuticas, seu corpo relaxa e o estresse desaparece. A combinação única de minerais alivia a tensão muscular e pode melhorar a saúde da pele. Muitos visitantes vão a Beppo atraídos pelos diversos onsens, ou fontes termais, onde podem desfrutar de vistas deslumbrantes da paisagem enquanto se banham. Cada fonte oferece uma experiência única, desde banhos internos até piscinas externas cercadas pela natureza. Não é de se admirar que Beppo tenha se tornado um destino popular para relaxamento. Se você procura alívio após um longo dia ou apenas deseja relaxar, essas fontes termais são o lugar ideal para descansar. Um fato interessante sobre as juntas provinciais da Espanha. No início dos anos 1800, a Espanha enfrentou uma ameaça chocante quando Napoleão invadiu o país. Em resposta, cidadãos corajosos se uniram para criar as juntas provinciais, grupos civis dedicados a proteger sua pátria. Esses heróis do dia a dia se mobilizaram, organizando resistência para enfrentar os invasores franceses. As juntas coordenavam estratégias locais, compartilhavam recursos e uniam comunidades, provando que ações coletivas podem ter um grande impacto. Com o aumento da desconfiança em relação ao domínio francês, esses grupos se tornaram essenciais para preservar a soberania espanhola e inspiraram outras nações diante de ameaças semelhantes. O espírito das juntas provinciais mostra como pessoas comuns podem se destacar em tempos de crise, lembrando-nos da força da unidade e da ação local. Quantas outras histórias inspiradoras como essa existem na história? Você já pensou na floresta amazônica? Essa incrível ecossistema produz 20% do oxigênio do planeta, tornando-se os pulmões da Terra. Com mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é não só a maior floresta tropical, mas também um habitat vibrante, com uma diversidade de flora e fauna, incluindo milhares de espécies de plantas, animais e insetos. As árvores densas e a vegetação verde desempenham um papel crucial na regulação do clima global, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Ao longo dos séculos, a Amazônia tem sido uma zona ecológica vital, sustentando povos indígenas e uma infinidade de organismos. Infelizmente, esse recurso valioso enfrenta ameaças como o desmatamento, as mudanças climáticas e a atividade industrial. Proteger a Amazônia é importante não apenas para a saúde do nosso planeta, mas também para as futuras gerações. O que podemos fazer para ajudar a preservar essa majestosa floresta tropical? Um fato interessante sobre as rãs arborícolas. Esses seres incríveis são não apenas fofos, mas também surpreendentemente longevos. Normalmente eles medem cerca de 10 centímetros e podem ser uma visão impressionante, especialmente quando estão sentados em um galho ou folha. Mas o que realmente os destaca é a sua longevidade. Em cativeiro, essas pequenas anfíbios podem viver até 16 anos, o que é bastante impressionante, considerando que muitos outros animais pequenos não têm essa durabilidade. Suas cores vibrantes e sons únicos fazem das rãs arborícolas favoritas entre os amantes da natureza. Elas se adaptam bem a diferentes habitats, desde florestas tropicais até jardins, e desempenham um papel importante no ecossistema como predadores e presas. Você já viu uma rã arborícola de perto? Seus traços delicados e movimentos ágeis são um verdadeiro testemunho das maravilhas da natureza. Difícil de acreditar, mas o álcool pode melhorar suas habilidades de tiro. No mundo do tiro, alguns atletas descobrem que uma pequena quantidade de álcool, surpreendentemente, os ajuda a ter um desempenho melhor. Isso vai contra os conselhos comuns que alertam sobre o consumo de álcool antes das competições. Por que isso acontece? Quando os atletas tomam um gole, o álcool pode agir como um calmante,
reduzindo a ansiedade e ajudando a estabilizar as mãos. A ideia é que um leve relaxamento pode levar a uma melhor concentração e precisão, qualidades essenciais para acertar alvos pequenos. Claro, é importante lembrar que a moderação é fundamental. Muito álcool pode ter consequências desastrosas. Então, embora a ideia de uma bebida antes da competição possa parecer louca, a ciência por trás disso é sempre um equilíbrio entre manter a clareza e aliviar a tensão. Será que uma bebida moderada pode se tornar sua arma secreta em um jogo tenso? Você já pensou em uma arma a laser para mosquitos? Recentemente, um engenheiro chinês ganhou destaque com sua invenção inovadora, uma arma a laser caseira, feita para eliminar mosquitos incômodos em pleno voo. Imagine um dispositivo que não só detecta o movimento desses insetos, mas também atira com precisão para derrubá-los do ar. Esse gadget fascinante combina elementos de ficção científica com tecnologias reais, mostrando como a engenharia pode resolver problemas do dia a dia. Os mosquitos não são apenas irritantes, eles também podem transmitir doenças como malária e dengue. Ao criar esse sistema a laser, o engenheiro demonstra uma aplicação empolgante e prática das tecnologias modernas, que pode reduzir significativamente a população de mosquitos sem o uso de produtos químicos nocivos. Muitos sonham com soluções futuristas para problemas antigos, e essa invenção pode ser um passo em direção a essa realidade. Será que em breve viveremos em um mundo onde dispositivos assim ajudarão a tornar nossos lares mais seguros e confortáveis? Que outros problemas essa tecnologia pode resolver? Na Idade Média, as pessoas frequentemente recorriam à trepanação como tratamento para fortes enxaquecas. Esse procedimento surpreendente, mas chocante, consistia em perfurar o crânio de uma pessoa, acreditando-se que isso ajudaria a aliviar a dor de cabeça intensa, liberando espíritos malignos ou pressão dentro do cérebro. Imagine o medo e o desespero que levavam as pessoas a tomar medidas tão extremas. Hoje temos recursos médicos modernos, como analgésicos e tratamentos preventivos, mas essa prática histórica mostra o quanto avançamos na compreensão da saúde e do corpo humano. A trepanação era vista não apenas como uma forma de tratar enxaquecas, mas também era utilizada para outras doenças, o que revela o conhecimento médico limitado daquela época. Muitas culturas realizavam esse procedimento, às vezes com sucesso, o que acrescenta um aspecto interessante à história da medicina. Isso nos lembra da importância de basear nossas práticas médicas em dados científicos confiáveis e não em crenças ultrapassadas. Não é incrível ver como nossa abordagem à saúde mudou ao longo dos séculos? Você sabia que as pílulas de arsênio já foram moda na cosmética? No século XIX, muitas mulheres acreditavam que a pele de porcelana era o ideal de beleza e buscavam diversos produtos, incluindo as pílulas de arsênio. Essas pílulas perigosas prometiam clarear a pele e proporcionar um aspecto liso desejado. A atração pela pele perfeita era tão forte que muitas mulheres ignoravam os sérios riscos associados ao uso de arsênio, como lesões na pele, danos a órgãos internos e até mesmo a morte. Quando os médicos começaram a identificar os efeitos nocivos desses produtos, a opinião pública mudou drasticamente. No final, as pílulas de arsênio foram banidas, destacando até onde as pessoas estão dispostas a ir em nome da beleza. Este capítulo fascinante, mas preocupante, da história da cosmética, nos lembra do que as pessoas podem fazer por padrões de beleza da sociedade. Será que uma moda assim poderia surgir hoje? Acredite ou não, mas a urina pode ser um fertilizante. Em algumas partes do mundo, as pessoas descobriram que a urina humana diluída é um ótimo fertilizante rico em nitrogênio para as plantas. A urina contém nutrientes importantes para o crescimento das plantas, especialmente o nitrogênio, que ajuda no desenvolvimento saudável das folhas. Em vez de descartar esse resíduo biológico, agricultores e jardineiros têm sido criativos, misturando-a com água para criar um fertilizante ecológico. Esse método inovador não só nutre as colheitas, mas também promove práticas agrícolas sustentáveis ao reciclar resíduos. Em regiões com acesso limitado a fertilizantes tradicionais, o uso da urina pode ser uma verdadeira revolução. Quando diluída e aplicada corretamente, ela pode melhorar a saúde do solo e aumentar a produção, reduzindo ao mesmo tempo o escoamento químico que prejudica o meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você pensar em resíduos, lembre-se de como algumas comunidades os transformam em ouro. Será que esse método pode mudar o futuro da jardinagem? As incríveis asas das libélulas combatem bactérias.
Recentemente, cientistas descobriram que as asas das libélulas possuem espinhos microscópicos únicos que destroem bactérias de forma eficaz. Esse design incomum não é apenas interessante, mas também desempenha uma função importante na natureza. As estruturas nanométricas reduzem a quantidade de micróbios nocivos que se acumulam em suas asas, ajudando os insetos a manterem-se saudáveis enquanto voam de um lugar para outro. Inspirados por esse mecanismo surpreendente, os pesquisadores estão trabalhando na criação de superfícies que imitam essas asas. Imagine como isso poderia mudar a situação em hospitais, onde é crucial manter a limpeza contra bactérias. Ao aplicar superfícies inspiradas nas libélulas em sistemas de ventilação de hospitais e outros locais, poderíamos reduzir significativamente a propagação de infecções e aumentar a segurança dos pacientes. Isso pode ser uma verdadeira revolução na saúde, combinando soluções naturais com tecnologias modernas para salvar vidas. Quais outros segredos nosso mundo natural esconde? Porque ajudar os outros nos torna mais ligados a eles. O efeito Benjamin Franklin revela uma verdade interessante sobre nossa mente. Nomeado em homenagem a um dos pais fundadores dos Estados Unidos, esse fenômeno psicológico mostra que, ao fazer um favor a alguém, você pode começar a se apegar mais a essa pessoa. É fascinante. Nosso cérebro busca consistência entre o que fazemos e o que sentimos. Então, se você ajuda alguém, sua mente começa a associar esse ato de bondade com a ideia de que você deve amá-los. É como um atalho mental, onde suas ações moldam seus sentimentos. Imagine que você empresta seu livro favorito a um amigo. Com o tempo, você pode perceber que sua gratidão por ele aumenta. Esse efeito não se aplica apenas à amizade. Ele também pode ser observado em ambientes de trabalho ou comunidades. Na próxima vez que alguém pedir sua ajuda, lembre-se de que sua bondade pode criar um vínculo mais forte entre vocês. Os ventos em Vênus são comparáveis a um furacão. A atmosfera de Vênus é uma das mais densas do sistema solar, criando fenômenos climáticos únicos. A pressão na superfície é cerca de 90 vezes maior do que na Terra, o que se sente como estar a 1 quilômetro de profundidade na água. Essa pressão incrível é parcialmente responsável pelos ventos fortes. Até mesmo o que parece ser uma leve brisa na superfície hostil pode ter a força de um furacão de categoria 5 na Terra. Cientistas descobriram que esses ventos podem se mover com grande intensidade pelo terreno, mudando a superfície do planeta ao longo do tempo. Nuvens densas de ácido sulfúrico e dióxido de carbono criam um cobertor rígido que retém o calor, tornando Vênus o planeta mais quente, ainda mais do que Mercúrio. Estudar esses ventos nos ajuda a entender melhor Vênus e fornece insights sobre a dinâmica da atmosfera, o que pode auxiliar na compreensão do clima da Terra. E se eu te contar sobre o antigo corante púrpura? Essa cor fascinante, profundamente ligada à realeza da antiga Roma, era criada através de um processo incomum de extração e fermentação de líquido de caramujos. Imagine o quanto era necessário reunir 12.000 caramujos para obter apenas 1 grama desse luxuoso corante. Devido à sua raridade e ao enorme trabalho envolvido, o púrpura se tornou sinônimo de poder e privilégios, frequentemente reservado para imperadores e a elite. Em uma época em que as cores podiam transmitir status, esse tom impressionante se tornou um símbolo dos Césares e seus mais próximos aliados, fortalecendo sua influência sobre o império. Como resultado, as pessoas começaram a associar o púrpura à riqueza, grandeza e autoridade, um legado que ainda influencia a moda e o design hoje. Então, da próxima vez que você ver a cor púrpura, lembre-se de sua incrível jornada do mar ao trono. O que você acha que ela simboliza hoje? Acredite ou não, o Google brinca com a palavra perguntar. Quando você digita perguntar no Google, a página de resultados se inclina um pouco para o lado, criando um jogo visual divertido com as palavras. Esse easter egg inusitado reflete um dos significados da palavra perguntar, que pode significar algo torto ou deslocado. Muitos usuários, especialmente aqueles que veem isso pela primeira vez, acham engraçado. Não é apenas uma função aleatória, mostra como os engenheiros do Google adicionam humor às suas tecnologias. A página inclinada serve como um lembrete leve de que até os motores de busca podem ser criativos e divertidos. Esse truque agradável se tornou um segredinho fofo para muitos, despertando curiosidade sobre outras surpresas que a plataforma pode oferecer.
Então, da próxima vez que você for procurar algo e decidir perguntar, preste atenção nessa inclinação brincalhona. É um pequeno, mas agradável toque na sua experiência digital que traz alegria ao processo. O que realmente ajuda a sobreviver durante a fome? Em situações críticas, as pessoas às vezes comem velas para não morrer de fome. Velas antigas, especialmente as feitas de sebo, gordura de boi ou cera de abelha, contêm calorias que podem manter a energia quando a comida é escassa. Embora comer uma vela não seja muito agradável, esses ingredientes podem fornecer energia em condições extremas. As velas de sebo eram comuns no passado, especialmente antes do surgimento das tecnologias modernas de fabricação de velas, que frequentemente usam parafina ou materiais sintéticos. Quando uma pessoa enfrenta a fome, é surpreendente a que ela pode se adaptar. Embora mastigar cera possa parecer desagradável, durante a fome, a sobrevivência muitas vezes exige decisões difíceis. Essa prática estranha mostra até onde as pessoas vão em tempos desesperadores e como a criatividade em situações difíceis pode levar a soluções inesperadas. Você já considerou a possibilidade de comer algo tão incomum quanto uma vela? Você já olhou para cima e viu um bando de pássaros voando graciosamente em forma de V? Essa formação inteligente não é apenas bonita, é uma estratégia eficaz de economia de energia usada por aves migratórias. Quando os pássaros voam em V, os que estão na frente enfrentam a maior resistência do vento, o que torna o voo mais difícil. Para lidar com isso, eles se revezam na frente, permitindo que cada pássaro descanse atrás dos outros, onde o ar é mais calmo e mais fácil de navegar. Esse trabalho em equipe ajuda a economizar energia durante longas jornadas, seja atravessando oceanos ou continentes. É incrível como a natureza dotou essas criaturas de estratégias tão eficientes para sobreviver. Então, da próxima vez que você vir um bando de pássaros voando acima de você, poderá apreciar a dinâmica fascinante de sua viagem e a economia de energia. Você sabia que em Dubai eles adoram placas com números baixos? Neste brilhante cidade, ter uma placa com números baixos se tornou um símbolo de grande riqueza e status. Esses números curtos, especialmente com 1 ou 2 dígitos, podem ser vendidos em leilões por milhões de dólares. A raridade dessas placas aumenta seu valor, tornando-as verdadeiros itens de coleção. Pessoas ricas frequentemente competem por esses identificadores únicos, e cada placa com números baixos se torna um sinal de prestígio em uma sociedade que valoriza o luxo. Imagine dirigir pela cidade em um carro chamativo com uma placa que tem apenas o número 5. Isso realmente impressiona. Essa tendência também reflete o estilo de vida extravagante de Dubai, onde os ricos e famosos exibem sua riqueza de todas as maneiras possíveis. Ao caminhar pelas ruas da cidade, você pode notar várias dessas placas de prestígio, despertando curiosidade sobre seus proprietários e as histórias por trás delas. Será que um simples número como 7 pode realmente mudar o status de alguém? Prepare-se para se surpreender com a força da sua voz. Imagine gritar sem parar por 8 anos, 7 meses e 6 dias. Você acharia que isso faria muito barulho, certo? Surpreendentemente, mesmo gritando tanto, você geraria energia sonora suficiente para aquecer apenas uma xícara de café. O som é um fenômeno fascinante. Ele se propaga através de vibrações no ar que transportam energia. No entanto, as vozes humanas, apesar de sua força, não são muito eficientes na produção de calor. A energia que obtemos ao gritar é mínima em comparação com outras fontes como aparelhos elétricos. Pense bem, seus gritos mais altos, por mais poderosos que pareçam, não geram muito calor. Isso nos faz refletir sobre como podemos subestimar o volume e a energia das nossas vozes. Então, da próxima vez que você gritar de alegria ou frustração, lembre-se do incrível equilíbrio entre energia e esforço. Descubra o verdadeiro significado do emblema do Superman. O S no peito do Superman não é apenas uma letra. Ele simboliza a esperança na cultura dos kryptonianos. Este emblema icônico representa não só o brasão da família do Superman, mas também o legado do seu planeta natal, Krypton. Quando o Superman apareceu pela primeira vez, ele conseguia apenas pular prédios altos. Os fãs admiravam sua incrível agilidade, mas à medida que as histórias evoluíam, suas habilidades também se expandiram. O Superman ganhou a capacidade de voar, força sobre-humana e visão de calor, tornando-se o lendário super-herói que conhecemos hoje. Esse crescimento reflete a jornada do seu personagem, de um imigrante confiável a um defensor da Terra. O emblema do Superman
É um poderoso lembrete de resiliência e esperança, inspirando inúmeras pessoas ao longo das gerações. Então, da próxima vez que você ver esse S familiar, lembre-se do profundo significado que ele carrega e como ele reflete o extraordinário legado do herói. Você já se perguntou por que a Bíblia é tão vendida? Com cerca de 5 bilhões de cópias vendidas, a Bíblia é o livro mais vendido da história. Sua influência impressionante em diversas culturas e épocas mostra seu impacto profundo. Desde a primeira edição impressa no século XV, a Bíblia se tornou parte da vida pública, afetando não apenas crenças pessoais, mas também a literatura e os sistemas legais. Escritores, artistas e pensadores se inspiraram em suas histórias e temas, criando muitas obras ao longo da história. Além disso, seus ensinamentos ajudaram a moldar normas morais e éticas em várias culturas ao redor do mundo. A capacidade da Bíblia de responder a perguntas fundamentais sobre a existência, propósito e moralidade a torna relevante até hoje. Este texto sagrado ressoa com milhões, seja para orientação espiritual ou pesquisa literária. Não é incrível como um único livro pode impactar tantas vidas em diferentes civilizações? Você pode se surpreender. A grande mancha de lixo do Pacífico é uma enorme quantidade de resíduos plásticos flutuando no Oceano Pacífico, e seu tamanho é estimado em 3 vezes a França. Imagine essa vasta área do oceano cheia de todo tipo de lixo plástico, desde microplásticos até redes de pesca descartadas. As correntes oceânicas mantêm esse lixo em uma região específica, criando uma massa giratória que é difícil de remover. Cientistas e ecologistas estão profundamente preocupados com o impacto na vida marinha, já que muitos seres vivos ingerem ou ficam presos nesse plástico. Os esforços para resolver esse problema incluem projetos inovadores de limpeza e aumentar a conscientização sobre nosso consumo de plástico. Todos os anos, milhões de toneladas de plástico vão para nossos oceanos, o que significa que precisamos repensar como usamos e descartamos produtos plásticos. Juntos podemos ajudar a evitar que mais plástico chegue aos nossos mares. Você não está curioso sobre como podemos resolver esse problema crescente? Londres é um hub ferroviário para mais de 70% das viagens. É impressionante, mas mais de 70% das viagens de trem no Reino Unido começam ou terminam em Londres. Isso significa que a cidade não é apenas um destino final, mas também um importante ponto de conexão para trabalhadores, turistas e viajantes de todo o mundo. Pense nisso. Seja para ir ao trabalho, nas movimentadas áreas financeiras, visitar atrações mundialmente conhecidas como a Torre de Londres, ou explorar cidades charmosas no campo, os trens tornam tudo mais fácil do que nunca. Londres é o ponto de partida, conectando pessoas a diversos destinos em todo o país. Com suas grandes estações como King's Cross e Paddington, a capital desempenha um papel fundamental na movimentação de pessoas. Então, da próxima vez que você embarcar em um trem, lembre-se de como Londres é importante para a sua viagem. Não é incrível como uma cidade pode conectar tantos lugares? Você sabia sobre a incrível aranha de areia? Esse ser surpreendente ganhou o apelido de Ninja do Deserto por um bom motivo. As aranhas de areia são mestres da camuflagem, se misturando facilmente com as paisagens arenosas. Com um movimento rápido, elas podem se enterrar na areia em segundos, tornando-se quase invisíveis para os outros, tanto para suas presas quanto para predadores. Essa fantástica camuflagem permite que elas esperem por insetos desavisados, o que é vital para sua sobrevivência em condições desérticas severas. Quando uma presa se aproxima demais, a aranha de areia pode atacar instantaneamente, pegando sua vítima de surpresa. Em um mundo onde a furtividade é fundamental, esses pequenos caçadores mostram uma adaptação brilhante ao seu habitat. Sua velocidade e discrição fazem delas algumas das melhores predadoras da natureza, mas elas permanecem um mistério para muitos de nós. Na próxima vez que você pensar em aranhas, lembre-se das incríveis habilidades da aranha de areia e de como a natureza dá a cada criatura ferramentas únicas para sobreviver. Quais outras adaptações surpreendentes existem no reino animal?